Amém? Isaías capítulo 45, só que vamos fazer diferente. Nós vamos começar hoje com uma oração, mais uma oração pedindo para Deus falar conosco. Você crê que Deus vai falar conosco? Amém! Então, antes de nós orarmos, eu quero pedir para quem está na telinha, acompanhando nós, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e ao mesmo tempo se inscrever no canal. São esses 4 pontos, gratuito. Curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal da Comunidade Apostólica Moriá Rema e o Pastor Enoque. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Precisamos ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Fala com a vida de cada um dos teus filhos, dos teus servos. Como orou a Cileide, que não seja o homem, mas que o teu Espírito Santo venha falar precisamente, poderosamente, gloriosamente. Amém. Quantos creem que Deus vai falar conosco? Amém! Eu também creio. Então, Isaías capítulo 45, a partir do 1 até o verso 7. Antes ainda de eu começar a leitura, vocês estão bem? Amém! Então vamos lá. Olha o que diz o texto. Assim disse o Senhor ao seu ungido, a Ciro, o qual eu formei por sua mão direita, para sujeitar as nações diante dele e soltar os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas se fecharão, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os lugares tortos, quebrantarei as portas de bronze e despedaçarei ferrolhos de ferro. E dar-te-ei os tesouros escondidos e os segredos muitos guardados, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. E eu te cingirei, ainda que tu me não conheces. Para que eu saiba desde a nascente do sol, até onde este se põe, que não há mais que eu. Eu sou o Senhor, e ninguém mais do que eu. Que formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz, crio a diversidade, eu sou o Senhor, o que faz tudo isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus! Queridos, olhem para cá, por favor, por gentileza. Diga assim: Deus vai falar comigo nesta manhã. Deus vai falar comigo nessa manhã. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós entendemos a maneira e a forma que Deus escolhe as pessoas. A maneira e a forma que Deus chama as pessoas. Lembrando que muitos personagens bíblicos Deus chamou, e Ele chamou de uma forma que alguém na família, ou o pai ou a mãe, tinha já intimidade ou contato com Deus. Nós observamos o caso de Moisés, que a sua mãe ou seus pais tinham conhecimento das coisas de Deus. Tanto que nós sabemos da historicidade de Moisés. Abraão, mesma coisa. Daniel e outros personagens do Antigo Testamento, todos eles tinham ou parente, alguém que tinha conexão com Deus. É muito importante eu salientar para você que Deus aqui, Ele chama e capacita as pessoas. Ele não chama capacitado. Ele chama e capacita. E o que eu observo aqui, nesse texto maravilhoso, inclusive eu gostaria que nós nos ativéssemos ou ficasse centrado no versículo 7. Porque, como eu havia dito, nós vamos falar sobre a soberania de Deus, a grandeza de Deus.
Em Salmos capítulo 84, verso 11, diz que Deus é como um sol. O sol nós não conseguimos ficar com os olhos fitos nele. O sol, qualquer coisinha, temos que passar bronzeador devido aos raios solares. Por que será que Deus fala que ele é como um sol? Porque ninguém pode com o sol. Há teoria, não sei que será conspiração, que o Elon Musk quer mandar equipamentos para sondar o sol. Quantos já ouviram isso? Amém. Elon Musk quer mandar equipamento para sondar o sol. A minha pergunta é para nós refletirmos. Eu sei do contrário, que Deus pode nos sondar, mas nós sondar Deus nós não conseguimos, nós sondar o sol, nós não conseguiremos. E se Deus não divide a glória dele com ninguém, ele não passará o segredo dele para ninguém. E esse texto aqui, Deus está preocupado com a idolatria, com os erros que estavam acontecendo naquela época. E Deus chama um personagem chamado Ciro, pelo nome, na versão original, chama pelo nome e pelo sobrenome dele. Aqui vemos chamando só pelo nome, mas pelo nome e pelo sobrenome dele. Ou seja, nós aqui nesta noite, em pleno século 21, se nós dissermos que nós não conhecemos Deus, mas Deus nos conhece. Vamos pegar o exemplo aqui da filha da Tessália com o Júnior, que é Mirela? A pequenininha. Maitê. Olha o tamanho. Mas Deus conhece esse bebê desde o ventre da mãe. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Só que as mesmas palavras que Deus está dirigindo nesse texto para Ciro, Deus dirigiu para Jacó. Antes de eu te formar, de você se formar, eu te conhecia. Se Deus conhece, Ele cuida. Se Deus conhece, Ele direciona. Se Deus conhece, Ele faz coisas impressionantes que nós não sabemos. Sim ou sim? Sim ou sim? Agora a pergunta é, por que Deus chama Ciro? Para uma missão e para um propósito. Deus não está satisfeito com o comportamento, Deus não está satisfeito com a atitude daquela nação. Então Deus chama Ciro para fazer a diferença numa nação corrupta, numa nação cheia de erro e de pecado. Amém? Amém. É fácil essa missão? É como se fosse hoje no Brasil. A missão no Brasil hoje está difícil, porque o que é certo está errado. O que é errado, vocês conseguem repetir mais uma vez? O que é certo? O que é errado? É uma missão fácil você chegar na mídia e falar igual o rapazinho que foi lá no SBT, foi também no Thiago Leifert e expôs alguma verdade e as pessoas ficaram assustadas porque ele falou a verdade que todo brasileiro quer falar. Alguém soube disso? Amém. Só eu que estou com a mão levantada que soube disso e o Flávio que falou amém? Estou falando do Nicolas, que esteve no SBT e esteve também com o Thiago Leifert e falou uma verdade que os próprios trabalhadores que estão nos bastidores ficaram assustados porque ele falou toda a verdade. Que está entalada na garganta do brasileiro que quer falar. Era essa situação que o povo estava vivenciando. E Deus escolheu Ciro para falar toda a verdade que muitas das vezes alguns que têm título de pastores não têm coragem de falar. Falar a verdade nua e crua não é no sentido de segurar a membresia, de segurar o crente na igreja, mas falar a verdade para que o crente seja multiplicado, para que o cristão seja transformado. Amém? Então, se Deus chamou Ciro para libertar, e elegeu ele para libertar o povo, elegeu ele para trazer o povo à realidade, Deus está preocupado com o povo. E Deus deu a ele uma missão. E Deus, dentro desse texto, tem uma promessa, que Deus vai quebrar ferrões e ferrolhos. Então, Ciro iria ter um conflito muito forte,
e enfrentar muitas adversidades. E para enfrentar essa situação, teria que realmente ser alguém escolhido por Deus. Porque no meio da caminhada, as pessoas param, as pessoas desistem, se não for escolhido por Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Não é? Muitas vezes nós pensamos que nós escolhemos Deus. Não é. Deus nos escolheu. A prova está no Evangelho de São João, quando Jesus fala para o discípulo: não fosse vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Aleluia. E quando Deus escolhe, Deus cuida. Quando Deus escolhe, Deus trata. Quando Deus escolhe, Deus vai na frente. Quando Deus escolhe, Ele alinha para que as coisas lá na frente Deus dê certo. Deus é muito mais visionário do que o ser humano. Os planos do homem é um, os planos de Deus é outro. O plano de Deus é mais complexo e mais completo. Eu tenho um jargão que alguns pregadores diziam assim: Deus complica e descomplica e explica. Vamos lá? Deus complica, Deus descomplica e Deus explica. Porque Ele é Deus, nós não somos, nós somos humanos. Então, dentro da soberania de Deus, o que nós vemos nesse texto? Deus preparando Ciro para ser um grande homem. Um homem que Ele elegeu, um homem que Ele chamou, um homem que Deus colocou promessa que por onde ele fosse, ele seria vitorioso. Vamos trazer isso para os nossos dias. As pessoas que entram na igreja, a primeira coisa que são faladas é que Deus vai dar vitória. E muitas das vezes as pessoas nem abriram o coração e nem receberam Jesus, porque a transformação, ela começa de fora para dentro? Não, ela começa de dentro para fora. As mudanças significativas na vida do homem, na vida das pessoas, começa de dentro para fora. Então, vamos lá, quem fuma, continua fumando. E aí? Quem fuma, para de fumar. Quem bebe, só bebe água e suco. Quem fala palavrão, faz o quê? Então a transformação, a mudança começa de dentro para fora. Só que muitas pessoas não querem vir para a igreja e os líderes desencorajados não querem falar a verdade. Não quer conflito, não quer confronto. Mas eles esquecem que quem o elegeu, quem a escolheu, foi Deus. E quem nos escolheu para estarmos aqui nessa manhã foi Deus. E o que Deus promete para Ciro? Que ele vai quebrar e vai despedaçar ferrolhos e ferros. Ou seja, Deus está dizendo o que para ele? Eu vou abrir caminho para você. Eu vou na tua frente e vou abrir caminho. O que Deus fez com Moisés? Quando Moisés saiu do Egito com aquela galera, com aquela turba, com aquele povo, o faraó veio atrás. E alguns desavisados, alguns desorientados, alguns inseguros, chegaram a pensar: vamos perder. Porque eles olhavam adiante, viam o mar. E olhavam atrás os cavaleiros. Mas eles esqueceram que a quem Deus entregou a promessa foi para Moisés. E Deus já tinha colocado o quê? Uma coluna de fogo, para que o povo egípcio não passasse. Será que todos enxergavam a coluna de fogo? Eu creio que sim. Mas nem todos criam o que Deus poderia fazer. É igual hoje, muita gente está na igreja, mas não crê no que Deus pode fazer. Muitas pessoas estão na igreja Luz e Lira e não acreditam no que Deus pode fazer. E se você está aqui, é porque Deus vai fazer algo na tua vida. É promessa dele. Deus prometeu que vai dar um carro? Deus prometeu que vai dar uma casa? Deus prometeu que vai dar um AP? Não. Deus prometeu, através do lábio sacrossanto de Jesus, Evangelho de São João, versículo 10, capítulo 10, que ele vai dar vida e vida com abundância. Isso significa uma vida plena. O que é uma vida plena? Uma vida espiritual abençoada e uma vida física abençoada por Deus. Porém, as pessoas não estão entendendo. Ah, Deus não está me dando porque a minha vida está uma desgraça. Vida de desgraça? Nós nem sabemos o que é vida de desgraça. Vida de desgraça é aquelas pessoas que pensam que morreu, acabou. Se joga da ponte, se joga no trilho do trem ou do metrô e acha que acabou. Não, não acabou.
A Bíblia diz assim: morre-se uma vez. Quem respondeu? Morre-se uma vez. Quem está respondendo? Segue-se a juízo. Então, se segue-se a juízo, porque existe outra vida. E nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Porém, o que eu quero dizer para você aqui, que Deus, Ele está falando de promessa para a vida de Ciro. Deus há de dar para ele há de receber riquezas e tesouros. Mas as pessoas estão preocupadas, Flávio, com tesouro terreno. Não tesouro celestial. Mas pastor, o que é o tesouro celestial? É a vida eterna. Deus está tratando com Ciro aqui, que tanto Jacó como Israel são escolhidos. Eu vou repetir, nós não escolhemos Deus. Se nós escolhêssemos Deus, nós faríamos Deus de peteca. Seria Deus para cada um de nós. Porque nós ficamos insatisfeitos com Deus, Deus nunca está bom. Se está frio, está frio. Se está verão, pegando, está verão, está quente demais, vou para outro lugar. Se está chovendo demais. Se está caindo neve, está nevando muito. E o que eu vou fazer? Então, teria que ter um Deus para cada pessoa, mas que eu entendo, o texto está dizendo que há um só Deus. E lá no versículo 7, que eu disse para vocês anteriormente, frisar, Deus criou o bem, o bem, e criou a adversidade, que é o mal. Então, a Bíblia fala assim, que nós, versículo 33, o capítulo 16 do Evangelho de São João, no mundo nós teremos aflição, que eu posso dizer, adversidade. Então não tenhas medo do que você está passando. Porque quem te escolheu foi Deus. Quem te elegeu foi Deus. Mas minha vida está no avesso. Eu não estou conquistando nada. Eu quero fazer minha faculdade e não consigo. Trabalho que eu encontro é só para ganhar valor irrisório. Se eu me transformar numa PJ, eu consigo. Mas ainda não consegui me transformar numa pessoa jurídica, que é PJ. Eu só arrumo emprego para ganhar salários baixíssimos. Muitas vezes, nós precisamos fazer uma reconfiguração. Aquilo que eu disse aqui, nós somos criados num mundinho que nós vamos ser sempre pobres. Sempre pobre. E nós temos que reconfigurar e determinar. Eu tenho isso, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho a faculdade, em nome de Jesus. Todo cristão que delega e profetiza e declara, ele já é abençoado. Amém? Amém. Existem umas 20 palavras que você pode determinar que a sua vida vai mudar. Mas não é isso que eu quero falar só nessa manhã. Eu quero falar da soberania de Deus. Por que Deus é soberano? Porque não tem outro igual a Ele. Por que Deus é soberano? E Ele criou o bem e criou o mal. Essa mensagem, o Robinho pode dizer, pastor, mas essa mensagem é polêmica. A mensagem tem que ser polêmica para levar eu e você, nós, a refletirmos. Quem é o nosso Deus? Quem é o teu Deus? Os judeus, eles chamam o nosso Deus de eterno. Daniel fala que ele é semi-eterno, ou sempre eterno. Nós chamamos ele de Deus. Chamamos de Jesus. Lemos lá no Antigo Testamento que Deus não divide a glória dele com ninguém. O bom professor, ele ensina tudo para o aluno. Temos professores aqui, você ensina tudo para o seu aluno? Não ensina. Nem aqueles que estão lecionando em instituições privadas ou públicas, eles não ensinam tudo. Qual é o medo dele? Do aluno ser melhor que ele. Qual é o medo dele? Do aluno passar na frente. Eu não posso dizer que Deus vai ter medo do ser humano, porque Ele tem todo o poder, Ele é maravilhoso. Ele vai ter medo de mim? Não. Ele vai ter medo da Silene, vai ter medo do Robinho, vai ter medo... Não, Deus não tem medo do homem, só que Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é para Ele. Quando nós louvamos aqui é para Ele. Quando nós cantamos é para Ele. Quando nós pregamos é para Ele. Quando nós fazemos alguma coisa é para Ele. Amém? Eu vejo as pessoas falando, todas as religiões são iguais. Nananina não. Todas levam a Deus. Nananina não. Aonde todas levam a Deus?
Aonde que todas levam a Deus? Se Deus não divide a glória dele com ninguém, não estou dizendo também que o cristianismo é melhor do que todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus é maior do que todas as religiões, porque Deus não é religião. Consegue entender que Deus não é religião? Religião leva o homem a algum lugar? Religião leva o homem a algum lugar? Não. Qual é o ponto base do cristão na Bíblia? O ponto base é que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Isso é o ponto 1. E qual é o segundo ponto? Ele ficou 3 anos aqui em forma de Deus. A Bíblia diz que ele esvaziou o trono e veio aqui para essa terra, desculpa a expressão, mas cheio de coisas desagradáveis, para não falar o pior. Eu ia falar terra fedorenta, mas agora já falei, eu juro, eu sinto muito, já falei. Essa terra fedorenta, cheio de pecados, cheio de malícia. Você está no ônibus, o camarada levanta o braço, é cheiro de CC. Um está perto de você, solta um pum perto de você. Esse é o lugar bom? Esse está em casa também, está dormindo bonitinho lá, abraçadinho. Aí de repente um dos casal. É isso? Não. Não. Jesus veio para esse lugar. Ficou 3 anos aqui. Evelyn. 3 anos aqui. Posso falar teu nome? E nesses 3 anos, o que ele viu? A podridão. Ele viu corrupção e mais corrupção. A corrupção não é de agora. Tem que estar pensando que a corrupção é agora só nesses governos que tem 4 anos passado, 4 anos, esse que está agora. Corrupção sempre existiu. Nimrod, ele quis fazer levar lá a torre, mas por meio de corrupção. Então a corrupção não é de agora. Deus já sabe que existe a corrupção. Só que a corrupção não pode chegar ao extremo. Mediante a soberania de Deus. Quando a corrupção ou os corruptos vão ao extremo, é onde Deus se manifesta e mostra a glória dele. Amém? Amém? Então o que eu havia dito, se Deus esvaziou por meio de Jesus a glória e veio aqui, ficou 3 anos, viu os corruptos, viu a religião. Ele entrou uma vez com o cordão dentro do templo e estava lá, saía pessoas de outras terras e vinham lá para negociar, para vender dentro da casa de Deus. Ele pegou a Zarrogue, que é uma corda, e falou assim: ó, vocês estão transformando a minha casa de ladrões e salteadores. Ou aquilo não é corrupção? Ou aquilo não é corrupção? Mas ele dividiu a glória dele com alguém? Não dividiu. E ninguém descobriu o segredo. Não é para hoje que eu vou explicar. Por que Jesus curava mais no dia de sábado? Por que será que Jesus curava só praticamente no dia de sábado? Não é para responder. Mas entre a sexta e o sábado abrem-se os portais. Quem não sabia fica sabendo. Entre a sexta e o sábado abrem-se os portais. Por que será que as pessoas falam assim? Vou fazer uma simulação aqui. Muita gente fala assim: ei, sextou! Por que será? E faz com alegria. Até contagia. Você talvez está triste. Sextou! Eu também. Você fica alegre. Abre-se os portais na sexta-feira. Tanto para o bem, tanto para o mal. Quem não sabia disso, fique sabendo. Abre-se os portais. E coisas boas podem vir. E coisas negativas também podem vir. Vamos trabalhar do lado positivo. O que pode vir da parte de Deus? Muita bênção. Outro dia no culto, a pastora Lúcia falava sobre o PG da Casa da Francisca. Por que o PG da Casa Francisca ela é diferente? Porque é numa sexta-feira. É numa sexta-feira. Porque se trabalha conflito, muito confronto com... Dia de sexta-feira, as pessoas trabalham com temática, com quebra de maldição, quebra não sei do que, e justamente na sexta-feira, porque abre-se os portais, entenderam? Para receber a bênção. Aí eu disse para vocês que Deus não divide a glória dele com ninguém. Que dia que Jesus ressuscitou? Não foi domingo.
entre sexta, madrugada de sexta para sábado. Madrugada de sexta para sábado, abre os portais. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. E esse segredo está na Bíblia, nós que lemos e passamos por cima. Então você quer ser abençoado quando alguém falar para você, esse leite, o casal aqui, sextou. Aí você fala, glória a Deus, porque eu vou poder ir para a casa do Senhor. Sextou, glória a Deus, porque eu vou poder orar. E você orando, a vitória será tua. Mas, se ele cria o bem, ele cria o mal, o que isso tem a ver com a soberania de Deus? Quem mais sobressai, o bem ou o mal? O bem. Mas vocês responderam para dentro. Quem mais sobressai, o bem ou o mal? O bem. O mal, às vezes, ele chega próximo de nós, no intuito de passar nós para trás, de dar uma rasteira, mas quando o bem vem, fala assim, ó, não, vamos supor, o cenário, alguém comprou alguma coisa furtada e quer negociar com o Robinho. Comprei aqui esse acessório aqui, ó, essa bateria, e passar na casa do Robinho, eu quero vender para você. Aí o Robinho fala com a Cileide, dirigida pelo Espírito Santo e inteira a soberania de Deus. Ô Robinho, pensa bem, da onde procede essa bateria aí? A Cileide é do bem, já alertou o esposo. De onde procede? A Cileide fala, tem nota fiscal? Robinho, já fiz, eu não perguntei. Robinho, tem nota fiscal, Robinho? Ah, Robinho, eu não perguntei, eu vou ver. Porque a Cileide é do bem. Não é que o Robinho seja do mal. Mas quem é do mal vai apresentar algo sem nota fiscal. E o bem, que o Espírito Santo que está sobre ela vai orientar. E Deus é visto sempre como bem. Deus não é visto como mal. Outro dia eu ouvi alguém falando, não sei se vocês viram na rede social, que quando você fala orixá, você está falando em nome de Jesus. Alguém viu isso? Quando você está falando Shogun, você está falando, ó, ele viu, está falando em nome de Jesus. Não, Senhor, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é Deus sempre, hoje, amanhã e sempre. Amém? Amém. Quando nós falamos no nome de Yeshua e Amashia, falem comigo, Yeshua e Amashia. Esse é o nosso Deus. Consegue repetir? Yeshua, esse é o teu Deus. Não é Exumirim, não é Xangô, não é Orixá, não é Babaú Orixá, nada disso. Nós estamos falando de um Deus tremendo. De um Deus que não divide a glória dele com o homem, com ninguém. Vamos pegar o exemplo. Senhor, eu vou pedir fogo do céu. Ou melhor, vamos fazer diferente. Elias e os profetas de Baal. Eis aí o altar. O Deus que responder primeiro será Deus. Encheram o altar de água. Você leu essa passagem esses dias, o Júnior. Vamos encher. E não sei o que eu estou falando não, hein? Para você nesse momento. Encheu lá o altar de água. E aí Elias, enche mais, encheram. Encheram tanto e de começaram a clamar. Diz o texto que eles até se retalhavam, se cortavam, e Deus não respondia. E o Deus deles, Baal, não respondia. E eles se cortando, Luzinha está preocupada ali, ó. E eles se cortando, se retalhavam, deitavam no chão e pulavam e não sei o quê. E Deus deles não respondia. Elias, com uma simples palavra, quando chegou o momento propício dele, porque quem elegeu ele foi Deus, quem escolheu ele foi Deus, Elias falou, Senhor, me responde nesta hora. Aí veio o fogo do céu e consumiu todo o holocausto, mostrando que Deus é Deus. Amém? É simplesmente que esse Deus faz, ele é diferente. Para nós, judaico-cristão, por que nós somos judaico-cristão? Nós dependemos do judaísmo, quem não sabia disso? Nós dependemos. Sem o judaísmo não teria o cristianismo. Diga isso, por favor. Sem o judaísmo não teria o cristianismo. Vamos de novo, coitada da Evelyn, tentou falar. Você conseguiu falar, Evelyn? Vamos de novo. Sem o judaísmo não teria o cristianismo. Nós estamos aqui por causa dos judeus. Nós estamos aqui porque Deus escolheu Jacó. Nós estamos aqui porque Deus nomeou Jacó. Deus elegeu Jacó. Então, quando nós falamos que Deus, ele não veio cortar a lei, ele veio complementar. O complemento que ele deu é reduzir os 613 mandamentos dos judeus em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas, chamado hoje de empatia.
Eles transformaram essa palavra, querido Alex, em empatia. Só para finalizar que o Alex quer ir embora. Então, eu quero dizer o seguinte para você, meu amado. Aonde está a soberania de Deus nesse texto? É Deus não dividir a glória dele com ninguém. Aonde está a soberania de Deus nesse texto? É Deus mostrar que ele tem controle no bem e no mal. A hora que o bem vai indo, o mal vai indo longe demais, Deus puxa. É igual o pescador. O pescador joga a isca, ou com o molinete ou com a vara. Quem é pescador aqui sabe. E ele espera. A hora que o peixe puxou a isca e a boia, ele puxa. Ou enrola o molinete. E no momento que ele enrola o molinete, vem aquele peixe fisgado. Às vezes algum pequeno, às vezes algum grande, de 1 metro e pouco, mas foi fisgado. Quando o mal está indo ao extremo, Deus fisga alguém que está indo ao extremo. Basta nós olharmos na Bíblia com Nimrod, que era o precursor da construção da Torre de Babel, na época de Noé também. A terra estava cheia de corrupção, do mesmo jeito que está hoje. Deus mostra a soberania dele, permitindo que algo aconteça para que as pessoas entendam que ele é Deus. Amém? Entenderam a soberania de Deus ou não? Fique com essa palavra no teu coração. Fique com essa palavra na tua vida, porque Deus sempre será Deus. Amém?